Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é que Alcochete é apontada como a solução mais vantajosa para o novo aeroporto de Lisboa? Obviamente este Governo, nem agora nem em março, terá qualquer legitimidade para tomar uma decisão final sobre esta matéria. Quem esperou 50 anos esperará seguramente mais umas semanas ou mais uns meses, porque quem direito tome uma decisão. Quem esperou tanto pode esperar mais um pouco, diz António Costa. Quando este estudo foi encomendado, o Primeiro-Ministro talvez estivesse ainda longe de imaginar que estaria agora de saída e não iria tomar a decisão política. A Comissão Técnica Independente para estudar a construção do novo aeroporto de Lisboa veio recomendar uma solução dupla: manter o atual aeroporto Humberto Delgado até o novo aeroporto a construir numa nova localização ter duas pistas, e o sítio que apresenta mais vantagens é o campo de tiro de Alcochete. Só que, mais uma vez, nada é certo, porque, por muito técnicas que sejam, são apenas recomendações, e o próximo governo é que terá de decidir se ou como as vai seguir. Que vantagens apresenta Alcochete em relação às outras opções que estavam em cima da mesa? Quando é que poderemos ter finalmente um novo aeroporto? E por que é que era preciso mais um estudo para apontar um sítio que até já tinha sido escolhido no passado? São questões para a conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 6 de dezembro. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, João. Ana, parece que andamos sempre aqui num ciclo interminável de estudos técnicos, decisões políticas revertidas, novos estudos técnicos, novas decisões políticas. Parece um bocado como aquele filme do Bill Murray que acorda e é sempre o mesmo dia, não é? Mas antes de passarmos para as conclusões prévias deste novo estudo, contextualiza-nos um pouco em relação a esta Comissão Técnica Independente. Quando foi criada e porquê é que surgiu? Olha, ela surgiu por causa de uma solução, de uma decisão política que acabou por cair, que foi o aeroporto da Portela mais Montijo, que tinha uma declaração de impacto ambiental já aprovada, com condicionantes, e que estava pronta para avançar. Entretanto, aparece a pandemia, aquilo fica um bocado em banho-maria, mas na verdade aquilo que dá cabo dessa solução em 2020 é a rejeição de duas autarquias envolvidas, portanto, naquela área envolvente, e a lei determina que elas têm poder de veto. O governo do PS, na altura minoritário, disse que ia mudar a lei, mas precisava do apoio do PSD e o PSD disse que não, basicamente. Portanto, é na sequência desse impasse que surge um acordo entre António Costa e Luís Montenegro para que haja um pacto de regime para definir um método de decisão, e não sei se te recordas que no meio desse acordo Pedro Nuno Santos, na altura Ministro das Infraestruturas, veio anunciar uma solução ad hoc, por sua própria iniciativa. Foi revertida em poucas horas. Foi revertida em poucas horas porque existia o acordo com o PSD, não é? Portanto, e é na sequência do acordo com o PSD que se decide criar esta Comissão Técnica Independente, que o Governo não nomeou, portanto pediu ao Presidente do Conselho das Obras Públicas, que é o engenheiro Mineiro Aires, que já foi bastonário da Ordem dos Engenheiros, para ser ele a liderar o processo de escolha dos técnicos e dos académicos, e aqui chegámos a mais ou menos há um ano atrás com esta comissão composta, liderada por Rosário Partidário, que é uma engenheira do Instituto Superior Técnico, com uma equipa de 6, 7 elementos que teve algumas evoluções pelo caminho, com um mandato muito claro de fazer um estudo aprofundado das várias hipóteses que existiam na altura, e ela própria acrescentou algumas, e fazer uma avaliação comparativa das várias soluções e apresentá-la no prazo de um ano para que possa ser objeto de uma decisão política, com uma fundamentação técnica à prova de bala. A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado com o Campo de Tiro de Alcochete, até abrir um Campo de Tiro de Alcochete único.
O relatório da Comissão propõe então uma estratégia. Numa primeira fase, ter um novo aeroporto, com a Portela ainda em funcionamento, no que seria uma solução, vá lá, transitória, e indica o campo de tiro de Alcochete como sendo a opção mais vantajosa para esse novo aeroporto. Porquê? Que vantagens são essas que são indicadas? Bom, isto no fundo acaba por ser um desenvolvimento, ou se quiseres, uma nova encarnação da solução Portela mais um. Aquilo que seria o aeroporto ideal do ponto de vista da Comissão Técnica Independente seria um aeroporto novo no campo de tiro de Alcochete. O problema é que isso demora muito tempo a construir, não é? Ainda que a decisão política aconteça e que tudo corra de forma relativamente rápida, enfim, estamos sempre a falar de um período de 8, 9 anos e obviamente que a Portela vai ter que continuar a funcionar, vai ser alvo de investimentos para melhorar a sua operação e no fundo, para poder responder de forma mais rápida àquilo que se prevê que seja o aumento da procura, a ideia seria passar para Alcochete aquilo que estava previsto para o Montijo, ou seja, construir Alcochete de forma faseada, permitindo que haja uma operação conjunta com uma vantagem do ponto de vista da Comissão Técnica Independente que Montijo não tem, é porque Alcochete tem uma capacidade de expansão muito maior. Para além de não ter alguns problemas ambientais que Montijo tem, o Montijo nunca poderia ser uma solução a longo prazo, porque, segundo os dados que foram apresentados, poderia estar esgotada em 2038, 2040, portanto, era sempre uma solução coxa que ficava a meio do caminho. Campo de Tiro de Alcochete responde numa primeira fase esta necessidade de reforço da Portela e depois pode vir a substituir a Portela como um aeroporto único à região da Grande Lisboa. Mas para isso precisava ter as duas pistas, não é? Ou seja, nessa fase transitória operando com uma pista, era o Portela mais um. Sim. Quando tivesse as duas, Portela poderia ser desativada. A partir do momento em que haveria duas pistas, não é? Esse é o momento que a Comissão Técnica aponta para o timing, digamos assim, adequado para poder desativar o aeroporto da Portela, cuja manutenção na cidade tem, do ponto de vista da pontuação que foi dada, ambiente, qualidade na saúde humana, tem de facto pontuações muito negativas, e porque no longo prazo manter uma estrutura dupla acaba por não ser aquilo que é mais eficiente do ponto de vista da exploração e dos custos e até da economia, não é? De teres um hub ou teres um hub com dois, um no sul do Tejo, o outro a norte do Tejo, com uma barreira como o Rio Tejo pelo meio. E precisamente em relação aos custos, há alguma estimativa de quanto é que este novo aeroporto vai custar, não? Esse foi um tema que não aparece de forma muito clara naqueles... Vamos lá ver, nos resumos que foram divulgados nas apresentações, nós estamos a falar eu penso que serão milhares de páginas. Eu não tive a oportunidade ainda de ler tudo. E nós estamos-nos a basear muito naquilo que foi dito e em alguma, enfim, olhámos com atenção para alguns capítulos e procurámos responder precisamente à pergunta que tu acabaste de fazer. E dos números que encontramos no anexo que refere os investimentos, parece-nos de facto que este investimento poderá ser da ordem dos 6 mil milhões de euros, considerando as duas pistas, não é? Sendo que a Comissão Técnica Independente conclui uma coisa que eu acho que é interessante, é que todos estes aeroportos, todas estas possibilidades de localização teriam um valor positivo, ou seja, poderiam ser feitas totalmente com investimento privado, sem que houvesse financiamento público, porque o retorno económico seria sempre positivo para todas elas, numas mais do que noutras. E a seguir a Alcochete, a segunda solução considerada mais vantajosa, de acordo com esta comissão técnica, seria Vendas Novas. Que vantagens é que apresenta também? Na verdade, são muito parecidas com as do Campo de Tiro de Alcochete. Apesar de perder para Alcochete. Isto é Vendas Novas / Pegões. Pois. Também é preciso explicar que o Campo de Tiro de Alcochete não é bem Alcochete. Exatamente. Não é? Há uma área importante daquela que estaria prevista, ou que foi estudada pelo menos no passado, que
salvo erro, fica no concelho de Benavente, e não sei se não haverá outros concelhos também. É parecido do ponto de vista do espaço, da disponibilidade, da falta da inexistência de restrições do ponto de vista da operação aeronáutica. Também é parecida nos impactos ambientais, porque obviamente é uma região muito agrícola, portanto haverá sempre a questão dos sobreiros e do abate de sobreiros, terá também esse impacto negativo. Fica na margem sul, portanto também tem essa semelhança, mas depois aparece atrás porque foram apresentados dois fatores que, quando comparados com Alcochete, são menos vantajosos. Penso que o mais importante tem a ver com a propriedade dos terrenos que seriam utilizados para construir um novo aeroporto. No Campo de Tiro de Alcochete são terrenos públicos, portanto detidos pela não sei se a Força Aérea, pelos militares. No caso de Vendas Novas são privados e teriam que se pagar as expropriações. E eu acho que esse de facto é um argumento relevante, e também a questão da distância, porque Alcochete enfim, o Campo de Tiro de Alcochete, não Alcochete, é um pouco mais perto de Lisboa do que aquilo que foi estudado no Concelho de Vendas Novas. Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador. Na segunda parte vamos perceber porque é que Santarém, outra das opções em cima da mesa, foi considerada inviável, e também o que vai acontecer ao atual aeroporto de Lisboa num futuro mais próximo. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Ana, do Montijo já falámos um pouco, na verdade, sobre porque é que tem desvantagens em relação ao Alcochete. E Santarém? Santarém também é uma opção que a Comissão considera inviável. Porquê? Bom, para mim foi uma das revelações deste relatório, porque não sei se te recordas, aqui há uns meses havia umas discussões sobre a distância. Lembras-te que o ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, fez a constatação de que Santarém é longe de Lisboa. E, portanto, dando a entender que por essa razão não seria uma opção muito forte para albergar o novo aeroporto. E de facto Santarém é longe, mas não terá sido esse o argumento que afastou Santarém da corrida, mas sim o facto de haver um conflito com as restrições da aeronáutica que existem associadas à base aérea de Montreal, que não é usada apenas pela Força Aérea Portuguesa, mas também para voos da NATO. Portanto, era um bocadinho difícil estarmos a desativar aquele tipo de restrições. A Comissão Técnica citou um estudo da NAV, que é a empresa que faz a gestão do controle aéreo em Portugal, para concluir, ou para dizer, que esse estudo indica que Santarém não é uma opção viável quando estamos a falar de um aeroporto que tem a ambição de ser um hub intercontinental. Por causa das rotas de aproximação dos aviões e de questões de segurança que surgiam pela proximidade desta área de restrição por causa do uso militar do espaço aéreo. Agora, é importante também dizer que este é um relatório prévio, não é? O que é que segue agora após a apresentação destas conclusões? É um relatório preliminar. Muitíssimo complexo. Preliminar, mas com milhares de páginas. Exato. E já começou, logo no dia da apresentação, o processo de consulta pública, que vai ter um bocadinho mais de um mês, portanto vai durar até 19 de janeiro. E a partir dos contributos, a Comissão Técnica fará o relatório final. Eu não penso que seja expectável grandes alterações, na verdade, nas recomendações que são feitas, porque muitas das dúvidas e das questões são conhecidas, não é? Aliás, os autarcas, por exemplo, fazem parte da comissão de acompanhamento desta Comissão Técnica, e as questões que certamente vão surgir na praça pública nas próximas semanas terão sido também já discutidas internamente, e eles já estão mais ou menos à espera dessas questões.
Depois, provavelmente, poderá haver, penso eu, que alguns contributos bastante significativos, um deles, obviamente, é da ANA, a concessionária, que é a principal interessada neste processo, e que provavelmente não terá visto com grande agrado esta recomendação. Outra entidade que pode também ter aqui alguma diferença são os promotores do projeto de Santarém, que tinham aqui uma expectativa e, portanto, tinham também estudos feitos e poderão tentar apresentar aqui algumas... enfim, ou sugerir, porque vamos de certeza ouvir pessoas a dizer Sim. que as contas estão mal feitas, que as conclusões estão erradas e que as coisas não são nada assim. Com o relatório final concluído, ele será entregue ao governo que estiver em funções, e já sabemos que, ainda que formalmente seja este governo a recebê-lo, não será este governo a tomar a decisão, e António Costa deixou isso bastante claro hoje. Como referiste, quem tem a concessão do atual aeroporto da Portela é a ANA, que é detida pelos franceses da Vinci Airports. Que participação é que a empresa, que palavra tem também a dizer neste processo de escolha e construção do novo aeroporto? É uma palavra absolutamente condicionante e determinante, e isso é dito ao longo do relatório. Foi sublinhado na apresentação feita pelos técnicos e depois até foi aprofundado nas respostas aos jornalistas. O contrato de concessão vai até 2062 e, de facto, dá à operadora o exclusivo da exploração do aeroporto na área de Lisboa, num raio, salvo erro, de 80 km à volta da cidade. Penso que é esse o raio. Portanto, o Estado tem que se entender com a concessionária, não é? Ainda que tenha sido referido que, no limite e em caso de desacordo, o contrato de concessão também prevê a possibilidade do Estado resgatar a concessão de Lisboa e lançar um concurso apenas para o Aeroporto Internacional de Lisboa. Mas isto era uma solução limite que obrigaria a indenizar a concessionária, uma coisa muito complexa. Portanto, neste momento vai ter que haver essa renegociação, mas um futuro governo, não este, partirá para essa renegociação eu acho com um argumento forte, que é este relatório, não é? Portanto, agora tenho aqui estes senhores que dizem que a solução melhor não é aquela que vocês queriam, que era, obviamente, a Portela mais Montijo, porque era a mais barata, é aquela em que eles ganham mais dinheiro. Inclusive, este relatório diz uma coisa extraordinária, que a gente já desconfiava, diz que o aeroporto da Portela é um dos mais rentáveis do mundo, o que significa que a ANA, obviamente, está na melhor situação, que enquanto o aeroporto da Portela se mantiver, eles ganham muito dinheiro, estão a ganhar muito dinheiro, portanto. Também sai desta apresentação alguma posição de força por parte do ainda governo de António Costa, que no último dia em que estiver em funções disse que ia aprovar uma resolução do Conselho de Ministros que ia impor à concessionária que fizesse as obras que supostamente já deveriam ter sido feitas na Portela para melhorar, digamos assim, a operação aeroportuária. Imporá à ANA a execução imediata das obras que, na avaliação que o regulador fez, estão em falta, no conjunto das obrigações específicas de desenvolvimento. E que obras são essas, sucintamente? Olha, são obras que não podem aumentar a capacidade do aeroporto da Portela, porque isso implicaria uma avaliação de impacto ambiental e chumbava logo. Portanto, são obras para melhorar a fluidez do tráfego, para reduzir os atrasos. Essencialmente, estamos a falar de um investimento de 300 milhões de euros, que passa por expandir o terminal, aumentar as mangas, ou seja, um número de acesso ao avião que não tem que passar por autocarro nas pistas. Sim. Não é? Que isso é uma coisa que todos nós percebemos que não é fixe. É muito potenciadora de atrasos e enfim, rupturas. Também passa pelo abandono, pela desativação da base militar de Figo Maduro, do que já se fala há muitos anos, que permitirá libertar espaço para estacionar aviões, e de outras coisas que a própria Comissão Técnica já defendeu, como por exemplo a saída do tráfego dos jatos, do tráfego de jatos ou do tráfego de mercadorias para outras infraestruturas, de forma a permitir que haja mais capacidade para receber passageiros. Como referiste, António Costa já tirou, obviamente, esta questão para o novo governo. Estamos a falar meramente de recomendações, portanto, caberá esta decisão ao governo que aí vier.
É sempre difícil, obviamente, mas quando é que podemos esperar uma decisão política e também o que é que o timing desta decisão, o que é que poderá estar relacionado com a questão da privatização da TAP, por exemplo? Para responder a essa pergunta precisamos saber quem ganha as próximas eleições. E mesmo assim é difícil, não é? Exato. Podemos dizer que, vamos lá ver, os dois candidatos à liderança do Partido Socialista terão um pensamento mais maduro e mais desenvolvido sobre o tema. Pedro Nuno Santos, obviamente que sim, fala muito sobre o tema, foi ministro da pasta, conhece o dossiê muito bem. José Luís Carneiro provavelmente manteria aquilo que António Costa tencionava fazer, não é? Que era decidir o aeroporto. Mas António Costa disse uma coisa muito interessante para o futuro decisor, que é: ok, nós respeitamos os critérios da Comissão Técnica, mas os políticos, sabendo qual a pontuação que cada solução teve em cada critério, podem escolher valorizar um critério mais critério do que outro. Deu a entender que a decisão política pode ser diferente da recomendada pela Comissão Técnica Independente. E depois, se for o PSD, a incógnita é maior, porque nós, apesar desta proposta ter surgido num acordo entre os dois partidos, nós temos visto algumas dirigentes do Partido Social Democrata a porem um bocadinho em causa a isenção dos membros da Comissão Técnica Independente, porque no passado alguns deles estiveram ligados à escolha do Campo de Tiro de Alcochete como solução aeroportuária, que já foi a solução para o aeroporto em 2008, e agora como a solução é a mesma, portanto é mais difícil responder à tua pergunta. Sobre a questão da privatização da TAP, também depende do governo, mas há uma coisa que é evidente, e isso aliás foi dito pelo presidente executivo da TAP este fim de semana no congresso da APAVT. Não haver uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa prejudica a TAP numa venda, porque os candidatos à compra da empresa terão mais dificuldade em desenhar um plano estratégico de crescimento para a TAP sem saber com que aeroporto é que podem contar. Portanto, isso é uma evidência. Uma última pergunta, um bocadinho a jeito de provocação. Não sei quantos estudos já tivemos nas últimas décadas sobre o novo aeroporto, mas foram muitos. Achas que este vai ser o último? Não sei. E acho que falta um estudo. Ou, se quiseres, pode faltar a pedra final dos estudos. Sim. Que é alguém que não seja português. No fundo, são especialistas internacionais, porque já percebemos aqui com as questões das suspeitas, as isenções, que todas as pessoas em Portugal conhecem muito bem este dossiê, têm, não direi uma agenda, mas pode-lhes ser atribuída uma agenda no sentido que já se pronunciaram, aconteceu já estudaram. Isso com esta comissão também, não é? Já tiveram uma opinião sobre o assunto. Se calhar, se fosse um grupo de peritos internacionais que não tivesse nenhuma ligação a nenhum player que estivesse diretamente envolvido, eu pessoalmente estaria muito interessado em saber qual seria a solução que eles teriam para propor. Vamos ver se ainda vai acontecer. Obrigado, Ana. Obrigada eu, João. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.